Ei meninas, bem-vindas! Eu sou a Ruth, profissional de Educação Física e estou muito feliz por você estar aqui. Nesse espaço eu vou compartilhar informações para te ajudar a treinar com segurança no box durante a gestação. Então se você é crossfiteira e tem interesse nesse assunto, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Eu entendo que muitas de vocês têm medo de fazer o crossfit na gestação porque são tantos detalhes que a gente precisa pensar, além dos inúmeros exercícios que a gente tem no crossfit. A gente também tem tipos de exercícios, tipos de WOD. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você já é veterana da casa, muito provavelmente você já está familiarizada com muitos dos termos ou todos os termos que eu falarei aqui, ok? Mas é muito importante a gente abordar sobre esse assunto do ponto de vista também da gestação, ok? Então eu vou recapitular essa parte de WOD e quais são os tipos mais comuns de WOD e como a gente pode deixar isso seguro, se realmente tem como ou se a gente precisa adaptar até o tipo de WOD durante a gestação. Então vamos lá. A tradução de WOD é Workout of the Day, que significa treino do dia, e ele faz parte da estrutura de treino de um CrossFit. Então, você chega para fazer aula do box, geralmente tem mobilidade, alongamento, aquecimento, técnica, o skill e WOD, ok? E esse WOD, dependendo do dia, ele vai ter determinada característica. Então tem IMRAP, tem EMOM, tem ForTime. Calma, se você é iniciante no CrossFit e ainda não está muito familiarizada com esses termos, eu vou explicar cada um deles, ok? E o mais importante, no final desse vídeo você vai entender se realmente é possível que a gestante consiga, que você consiga como uma gestante, praticar todos esses tipos de treino do dia, ou se você vai precisar fazer ajustes quando algum deles aparecer, ok? Então vamos lá. Independente do tipo de WOD, ele tem um objetivo. A maioria das vezes, quem fica sabendo desse objetivo é o head coach, que prescreve o seu treino. Seja aumentar a velocidade, melhorar a resistência ou qualquer outro objetivo, a gente precisa observar cada tipo de WOD para ver as suas particularidades e saber se isso vai se encaixar de fato durante a gestação. Então vamos começar com o IMRAP. O IMRAP é você fazer o maior número de rounds, repetições, possíveis dentro de um tempo determinado. Então vamos supor, você tem 8 minutos para fazer 10 back squats, 20 kettlebell swing americano e 15 handstand push-up. Tá? Então você vai ter que repetir isso enquanto durar o IMRAP, o tempo que foi solicitado. E eu vou dar mais um exemplo de tipo de WOD, tá? Porque são vários, a gente também tem os Hero WODs, enfim, não dá pra falar sobre todos aqui, ok? Mas vou falar também sobre o ForTime. Então, ForTime o que é? É você executar uma sequência de exercícios num menor tempo possível. Então, vai ter um time cap, que é o limite para você executar, mas a ideia é que você termine bem abaixo do time cap. Mas e aí, Ruth? Algum desses tipos de WOD não é permitido durante a gestação? A resposta é não. Todos os tipos de WOD são permitidos durante a gestação porque são adaptáveis. Então você consegue adaptar um IMRAP, você consegue adaptar um ForTime, você consegue adaptar todos os tipos de WOD para a sua atual situação, para a sua fase que você está passando agora, ok? O que a gente vai precisar mexer? No objetivo, na meta, Geralmente os box colocam lá metas no final do treino, Às vezes é uma quantidade máxima de repetições ou um tempo mínimo determinado. Na gestação, a gente já viu em vídeos anteriores que uma alteração que a gente precisa fazer, uma adaptação de treino que precisa fazer durante a gestação é com relação à intensidade. E se a gente mantiver, por exemplo, essa questão do ForTime, realizar uma sequência de atividades, de exercícios no menor tempo possível, provavelmente você vai exceder a quantidade, essa intensidade que é recomendada durante a gestação, porque você está preocupada em terminar no menor tempo possível. Isso pode fazer com que você não respeite aí os sinais que o seu corpo está te dando com relação à intensidade do treino. Veja que isso independe do exercício que está sendo prescrito ali, ok? Eu evitei até ficar dando muitas sugestões aqui, muitos exemplos, para que vocês não associem o que eu estou falando de tipos de WOD com o exercício específico que foi prescrito naquele tipo de WOD, ok? Hoje, nessa aula, a gente está se concentrando na parte dos tipos de WOD e não em exercícios específicos. Então, a gente vai precisar observar
todos os tipos de WOD a questão da intensidade. Então, em todos eles, você vai precisar alterar o quê? A intensidade. Provavelmente o objetivo final vai ficar um pouquinho diferente, como o M-Rap também. Então, vou dar agora o exemplo do M-Rap. No M-Rap você faz o máximo de rounds e repetições dentro de daquele tempo estipulado. Só que, se você não tivesse grávida, você ia fazer o quê? Meter o louco, tá acabando o tempo? Mete o louco 100 vezes ao quadrado, né? Não é assim que geralmente acontece? Pois é, durante a gestação você pode fazer o máximo de rounds e repetições, mas levando em consideração a sua situação atual, você precisa manter uma intensidade moderada a levemente vigorosa. Isso significa que você talvez precise fazer pausas que, se você não tivesse gestante, você não faria. Precise fazer tempo de descanso talvez um pouco maior do que se você não estivesse grávida, e aí você não faria dessa forma. Às vezes você vai precisar, quebrar o movimento, que se você não estivesse grávida, você não precisaria quebrar. Porque fazer aquele movimento de forma unbroken, né, ou seja, sem quebrar, vai fazer você chegar numa intensidade que não é adequada e segura durante a gestação. Então, tá vendo como que baliza a relação entre segurança e tipos de WOD é a intensidade do treino? Então, para manter a intensidade, você precisa fazer os ajustes que forem necessários, porque só assim que a gente pode garantir a sua segurança e a segurança do neném, tá? Isso significa que muitas vezes você pode precisar, inclusive, tirar alguns exercícios ou alterar aquele exercício para um outro que não aumente tanto a intensidade para você, que pode ser diferente da coleguinha, ok? Você talvez precise tirar um pouco das repetições, às vezes está pedindo lá 30 repetições de, enfim, qualquer exercício que seja. Não, talvez você não faça as 30 repetições, você tenha que diminuir para que você mantenha um treino também, né, dinâmico. E, gente, olha só, não tem uma regra específica, tá? Como eu disse, o principal aqui balizador é a intensidade. Então, o ajuste a ser feito vai variar de acordo com a preferência também da mulher. Então, tem mulher, por exemplo, que gosta de pegar mais carga. E aí, aqueles exercícios de carga naquele WOD, ela não vai querer trocar a carga para poder mudar a intensidade, entendeu? E olha que eu nem falei de carga aqui, tá vendo como, né, as pessoas têm tantos mitos na cabeça e acham que gestante, a única coisa que diminui a intensidade é diminuir carga, e nem é, né? Nem falei sobre isso aqui, mas enfim, essa é uma outra forma também, já pegando o gancho, essa é uma outra forma também de diminuir a intensidade, tá bom? É diminuir as cargas. Mas, como eu disse, cada mulher tem um perfil. Tem mulher que gosta mais de fazer exercício com muita carga, tem mulher que não gosta tanto de exercícios com carga, mas gosta muito de exercícios ginásticos, gostam de exercícios, né, que aumentam um pouco mais a frequência cardíaca, burpee, enfim. Então, o ajuste que você vai fazer vai depender também, precisa levar em consideração também a sua preferência, para o treino não ficar chato e você não ficar desestimulada a continuar com o CrossFit, ok? Tá vendo como o CrossFit não precisa ser um bicho de 7 cabeças durante a gestação? Tudo vai depender de como você enxerga a modalidade e as sugestões, né, e adaptações que são possíveis para ela. Só que para fazer isso, você precisa ter o conhecimento de muitas variáveis. Não é só o tipo de WOD. Por exemplo, nesse vídeo eu não falei sobre os exercícios específicos, em como verificar, né, se um exercício é melhor do que o outro naquela situação em que eu me encontro, né, numa idade gestacional, por exemplo, estou no primeiro trimestre, estou no segundo trimestre, tem lá uma listinha de exercícios lá que está prescrita no WOD. Será que essa é a melhor para mim? Para minha atual condição, para minha atual idade gestacional? Enfim, ou tem alguma coisa que pode ser melhor? Para poder saber disso, você precisa ter acesso a um conhecimento mais específico, mais aprofundado, que leva em consideração as alterações que estão acontecendo no seu corpo durante a gestação, né? Quais são os parâmetros, todos eles, de segurança para que esse treino, né, seja seguro realmente para você e para o seu neném. Então, quanto tempo de treino? Será que tem problema eu aumentar um pouco minha frequência cardíaca? Ou, enfim, eu me senti ofegante, cansada, eu suei no treino, isso tem problema? Então, saber sobre essas questões e sobre exercícios específicos e questões
específicas, né, relacionadas à gestação e também pensando já no pós-parto, para que você consiga fazer as adaptações, os ajustes que forem necessários, mas é claro que sem deixar aquele treino chato, um treino monótono, um negócio assim, sempre que tiver burpee, por exemplo, tá, gente? Não tô falando que tem que trocar o burpee, mas sempre que tiver burpee eu vou ter que trocar por tal exercício? Não, é possível a gente mesclar e ajustar. Isso que é tão lindo do CrossFit na gravidez. Mas, como eu disse, é preciso ter um conhecimento mais aprofundado. E se você quer saber mais sobre esses assuntos, continua por aqui, acompanhe os vídeos. Se você não viu os anteriores, já corre lá para poder assistir e acompanhe os próximos vídeos também. Lá no meu Instagram também tem muito conteúdo sobre esse assunto e vocês vão ter uma novidade muito em breve, então continuem por aqui.